Olá, minha gente querida, que bom estarmos juntos aqui no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Hoje nós vamos estar falando sobre vivendo Cristo nos hospitais. E vocês vão ver aí o nosso vídeo mostrando o dia a dia da nossa capelania hospitalar em vários hospitais em todo o Brasil. Comecei trabalhando como capelã titular evangélica do Hospital das Clínicas de São Paulo e hoje temos uma rede de hospitais onde nós preparamos capelães para hospitais no Brasil todo e também em outros países. Só que eu precisava ter certeza que a palavra de Deus realmente era eficaz para lidar com os problemas mais complexos da alma humana. E foi surpreendente ver que a palavra de Deus realmente restaura a alma, transforma a pessoa. Não importa quem ela seja, qual a complexidade do seu problema. Ela realmente é capaz de penetrar lá no fundo e mudar o nosso ser completamente. 30 anos de ministério e você pode ver quantas coisas lindas Deus já fez. Ele tem cuidado não só do corpo dos enfermos, mas tem usado as nossas vidas para ministrar a alma, restaurar a saúde emocional e espiritual dessas pessoas. A capelania evangélica é uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceram comigo nesses 24 anos de servidora pública municipal de Guarulhos. Há quase 10 anos atrás, quando eu procurei a Eleni lá no Hospital do Servidor, em busca de conforto espiritual a pacientes e acompanhantes aqui na instituição, uma preocupação muito grande na questão de que se não se impusesse uma religião para as pessoas que já estavam bastante mexidas emocionalmente com a questão da doença. Eu vejo o quanto de bom aconteceu com esse grupo aqui dentro. O interessante é que vocês não falam de religião, e sim de Deus, né? Apresentam um Deus que a gente sabe que pode todas as coisas. A influência do reforço espiritual, do trabalho da capelania, no resultado final do atendimento é inegável. É uma oportunidade que esses pacientes têm, inclusive, de resolver algumas angústias pessoais. A partir do momento que eles se deparam com a dor, eles se fortalecem e eles encontram caminhos. Ela faz emergir naquele doente a pessoa que ele é. Eu acho que isso tem um benefício enorme para o doente, para a família do doente e para a equipe de profissionais. Por que o super-herói usa máscara? Numa hora dessa a gente tem que pôr a nossa máscara de super-herói e não deixar o paciente ver que por baixo dessa máscara a gente está chorando, a gente está sofrendo. Para mim a capelania me dá esse suporte, ajudando eu cuidar dos pacientes, sendo mais forte. No suporte para os pacientes que estão internados, entendo a necessidade do uso da medicação e de promover a saúde deles. O trabalho da capelania é um trabalho de educação, junto com o médico, junto com a equipe médica, com os psicólogos, com o serviço social, com a brinquedoteca. Eu gostaria de ressaltar a importância dela, no trabalho da humanização, do acolhimento e da melhoria da assistência que a gente tem, não somente aos nossos pacientes, mas também aos nossos funcionários. Com as orações em conjunto, com os momentos de música, isso é muito importante, isso vai de encontro à nossa visão de humanização e nossa visão de melhoria da qualidade da assistência que nós prestamos nessa instituição.
pacientes carentes, a maior parte com doenças infecto-contagiosas vindas de toda a parte do Brasil, têm sido acolhidas, estimuladas, e a sua fé e esperança têm aumentado a cada dia para que possam enfrentar um tempo tão difícil de enfermidade. Que é extremamente presente, cotidiana, que passa a visita conosco à beira do leito, que traz questões tanto de sofrimento físico como outras e que dá essa dimensão e dá a possibilidade do ser humano tratar nas suas questões existenciais, nas suas questões da religiosidade e aliviar esse momento, fazer ele o mais tranquilo possível, o mais íntegro possível. A música, ela vem de Deus, na minha opinião. Faz muito bem para todos, para os pacientes, para nós que trabalhamos. Quando a gente está passando pelos momentos de maior dificuldade, Jesus é aquele que se coloca ao nosso lado. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Os funcionários também ficam bastante tocados e a gente percebe uma mudança muito positiva a cada ação da capelania. Esse voluntário nos ajuda bastante a enxergar o ser humano que está ali ao nosso lado e de quem a gente tem de cuidar. Espero que jamais vocês abram mão desse cuidado, desse acolhimento que vocês estão dando aos pacientes. Veja lá no nosso site depois, capelanianasaude.org.br. Quero ler para você um pequeno texto bíblico que fala sobre Jesus comendo à mesa de publicanos e pecadores. E Jesus responde assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nós vamos estar conversando hoje com uma médica que é do Hospital Universitário da USP, doutora Denise Sway Low, e ela vai estar contando para vocês como ela implantou o Ministério de Atendimento Espiritual a pacientes, seus cuidadores e também funcionários profissionais da saúde do hospital. Vamos lá? Olá, meu nome é Denise Suelo. Quero agradecer a Eleni pelo convite de estar gravando um vídeo aí para vocês. Infelizmente eu não vou poder estar aí presencialmente, mas com certeza a Eleni é uma pessoa que fez muita diferença na minha vida. Foi uma pessoa que influenciou demais a minha vida. Então eu vou começar contando um pouquinho de quem eu sou e nesses próximos 15 minutos vou compartilhar daquilo que eu acho que é importante, fundamental para a gente poder manter a sustentabilidade de um trabalho cristão dentro de um hospital ou qualquer serviço. Então, com 17 anos, eu entrei na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, e eu era extremamente mística, tarô, quiromancia, astrologia. Então, para mim, era esse mundo espiritual era algo muito real e palpável. Mas eu tinha um vazio tremendo na minha vida, eu comecei a ter perturbações espirituais, e eu comecei a buscar a verdade atrás de tudo isso.
e amigos fundamentais me apresentaram Jesus e eu tive realmente uma conversão de mudança total na minha vida. E aí algumas pessoas foram fundamentais aí no começo da minha caminhada e como referência para mim. Então a Eleni foi uma delas, o pessoal da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo e mais muitos outros amigos cristãos que me ajudaram muito nessa primeira caminhada. E desde os 17 anos, então, eu fiquei na Universidade de São Paulo, me graduei, fiz a residência em pediatria, fiz preceptoria, fui contratada no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, onde estou há mais de 25 anos. Sou chefe da enfermaria de pediatria e coordenadora da residência de pediatria. Fiz o meu doutorado e não temos ainda capelania dentro do hospital universitário. E eu espero que realmente, de alguma forma, a gente possa começar logo. E conto com vocês para isso. E, de certa forma, eu sou a pessoa que acaba sendo a referência de espiritualidade dentro do hospital universitário. E então, lógico que eu sou paga para trabalhar como pediatra, mas eu apago alguns incêndios espirituais. Eu tenho um grupo de oração em que a maioria é católica e eu, nesses primeiros 15 minutos, acho que o mais importante para a gente poder falar um pouco é da sustentabilidade de como fazer um trabalho cristão dentro de um hospital, né? Porque acho que eu gosto muito também de trabalhos missionários, mas uma coisa é um trabalho missionário em que as pessoas não te conhecem e você se prepara para aquilo, e a outra coisa é você continuar num serviço em que todos vão te conhecer. E eu acho que a gente tem que ter um extremo cuidado para que a gente deixe uma boa impressão e o bom perfume de Cristo. Porque acho que é extremamente desgastante e prejudicial quando a impressão é ruim, porque daí até a gente apagar tudo e consertar, a gente gera mais resistência. Então, assim, o que eu acho que, em primeiro lugar, é fundamental na sustentabilidade de um trabalho cristão dentro de um serviço, né? Pode ser serviço de saúde, inclusive acho que isso serve e se aplica para qualquer lugar, né? Eu creio na questão da disciplina, né? Do domínio da carne. Então, assim, para tudo na vida, né? Eu costumo comparar que não adianta a gente ser um médico bem intencionado e querer fazer a melhor coisa, mas se você não tiver o estudo e não tiver a técnica, a gente pode matar um paciente na melhor das intenções, né? Então, o conhecimento técnico, né? E que no caso é o conhecimento da palavra de Deus, é algo que é fundamental, né? Eu não consigo imaginar qualquer trabalho cristão sem ter o conhecimento técnico, né? E a disciplina do corpo. Não é à toa que Jesus, na sua primeira tentação, foi contra a carne, né? Contra a fome. Então, eu creio que a gente, de maneira nenhuma, é possível avançar em qualquer trabalho sem a gente ter o domínio da nossa carne, da disciplina, a gente não vai trabalhar porque a gente está com vontade, a gente vai trabalhar porque a gente sabe que tem que trabalhar, a gente não estuda só porque a gente gosta de estudar, ou mesmo quando você não gosta de estudar. Se você estuda e tem o conhecimento, você vai fazer a coisa certa, se você tiver boa vontade. Então, eu creio que é fundamental que antes de começar qualquer trabalho cristão, a gente tenha o conhecimento técnico da palavra de Deus, né? E isso é o estudo individual da palavra de Deus, a meditação,
e a disciplina diária, né? Então, da mesma forma como eu estudei para entrar na faculdade de medicina, e muitas vezes eu abri mão de ter feito outras coisas que poderiam ser mais divertidas, eu creio que isso também se aplica à palavra de Deus. A gente tem que ter a disciplina de conhecer a palavra de Deus, porque quando a gente tem esse conhecimento, da mesma forma que numa sala de emergência não dá tempo de eu estudar e falar qual que é a dose da adrenalina, o que eu tenho que fazer, as coisas têm que estar automático. O Espírito Santo também vai usar aquilo que a gente conhece da palavra de Deus para nos fazer lembrar da palavra no seu tempo apropriado, para a gente poder dar resposta, porque aquilo já está no nosso conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto, sem o qual eu não consigo imaginar como a gente pode avançar num trabalho cristão. Por muito tempo, eu tentei fazer as coisas de uma maneira esforçada, e a gente sabe o que é ser um bom cristão, e muitas vezes a gente se frustra porque a gente não consegue, ou a gente se esforça, a gente se cansa. E eu queria compartilhar, então, uma passagem que mudou a minha vida, né? Porque tudo bem, até eu acho que eu era esforçada de querer fazer a coisa certa, e eu creio que todo mundo que está me assistindo aí está querendo fazer a coisa certa, e muitas vezes a gente se desgasta, né? E uma passagem, eu vou compartilhar duas passagens, mas a primeira passagem que mudou completamente a minha vida nesses últimos 15 anos, foi a passagem que está em Lucas 10, de 39 a 42, que é a passagem da Marta e Maria, né? Eu acho que muitos aí devem conhecer, mas a partir do versículo Lucas 10, 38, na versão NVI, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Bom, por que essa passagem mudou a minha vida? Eu era a Marta. Eu não sei se uma boa parte, pelo menos as enquetes que eu faço, acho que a maioria se identifica como Marta, né? Marta era uma pessoa muito esforçada, e eu acho que eu era esforçada, né? De querer fazer a coisa certa, de dar o meu máximo. Só que nisso, eu estava entrando num burnout, e a gente percebe quando a gente não está bem, quando a gente começa a olhar para os irmãos numa atitude de crítica, né? Como se, poxa, eu estou fazendo isso, cadê os outros cristãos que não estão fazendo? E a gente se cansa de caminhar, né? E eu estava me sentindo assim, né? Fazendo coisas que eu não estava de verdade com vontade de fazer, mas que eu achava que eu tinha que fazer. Então a Marta, tinha um monte de gente na casa dela, ela não estava fazendo nada de errado, ela queria servir as pessoas. Então ela estava ali se esforçando, tentando fazer o máximo, e ela se sentia sozinha, né? E a coisa incrível dessa passagem é que Jesus, com muito carinho, chega para Marta e fala assim: olha, a Maria escolheu a melhor parte, e tudo bem. Jesus não estava dando uma bronca na Marta, mas falou assim: olha, você está fazendo isso porque você quer, né? Eu não te pedi para fazer isso. E isso mudou a minha vida nesses últimos 15, 20 anos, né? Quando eu entendi de verdade essa passagem, e eu fazia muita coisa que me cansava, eu cheguei para Jesus e eu disse: Senhor, eu não quero continuar fazendo tudo que eu estou fazendo, né? Eu quero ficar com a melhor parte, né? Eu quero ficar aos pés do Senhor, porque, de verdade, essa é a melhor parte, né? Você, ao invés de ficar se matando, fazendo um monte de coisa, você ficar aos pés de Jesus
e poder absorver de tudo que ele tem, né? Então eu decidi, eu falei para Jesus, eu falei, então, Senhor, eu quero ficar com a melhor parte. Eu não quero mais fazer um monte de coisa. Eu vou fazer aquilo, eu vou só fazer aquilo que o Senhor me mandar fazer, né? E eu fiz esse voto, né? E eu trabalhava muito, eu trabalhava no Einstein e no hospital universitário. Eu fazia 24 horas no Einstein, mais 20 horas no Einstein, mais 24 horas semanais no hospital universitário, mais 4 plantões noturnos no Einstein, mais 4 plantões noturnos no hospital universitário, e com filho pequeno, então trabalhava mais de 60 horas semanais, porque muitas vezes a gente acha que, como assim, eu vou recusar, né, aquilo que, poxa, é uma bênção de Deus, e de fato foi uma bênção de Deus, né? Mas aí eu falei, Senhor, me fala só o que o Senhor quer que eu faça, né? E foi bem a época que eu senti que era para eu reduzir a minha jornada de trabalho e pedir demissão do Einstein, e fiquei só com o hospital universitário, né? Incrivelmente, em torno de um ano depois, o cargo que eu tinha no Einstein deixou de existir, e vários colegas foram demitidos, e assim eu vejo como é a mão de Deus, né? E o que eu fiz nesse tempo, né, que eu parei um pouquinho? Junto com isso também, a passagem de 1 Samuel 3, né, que também marcou muito a minha vida, de Samuel que ouviu a voz de Deus, só que ele acordou 3 vezes de madrugada, né? E eu fiz um voto para Deus também. Eu falei, Senhor, eu quero ouvir o Senhor falando. E só que aí o Espírito Santo falou comigo, mas Samuel, ele levantou quando eu acordei, ele, né? Ele levantou da cama dele, e eu disse para Deus, eu falei, se o Senhor me acordar, eu vou sair da minha cama, né? E eu passei anos, e continua acontecendo isso na minha vida. Eu sinto o Espírito Santo me acordando à noite, e eu levanto, e foi assim a época que eu aprendi demais a palavra de Deus, eu vi a voz de Deus. E por incrível que pareça, as coisas foram mais... parecia que eu estava fazendo mais, mas na verdade eu estava gastando tempo fazendo realmente aquilo que eu gosto. Então, eu quero deixar esta primeira mensagem que eu creio que é fundamental, primordial, que antes da gente querer fazer alguma coisa, que a gente tem esse relacionamento com Deus, né? E as pessoas ao nosso redor, elas sentem quando a gente é apaixonado ou não, né? Com certeza nós já sentamos com pessoas que são apaixonadas pelo seu time, pessoas que são apaixonadas por uma pessoa, pelo seu filho. E aí, quando você senta do lado dessa pessoa, ela começa a falar daquilo e não para mais, né? E ela fala de uma maneira encantadora. Então, eu quero finalizar dizendo que essa é a primeira mensagem primordial. A gente precisa estar aos pés de Jesus. A gente precisa ser apaixonado. As pessoas que nos conhecem vão sentir quando a gente é religioso ou quando a gente é apaixonado. E você ser apaixonado contagia, né? Quando você fala com paixão de alguma coisa, aquilo toca o coração das pessoas. Então, eu creio que esta é a coisa fundamental e primordial para todo o trabalho de médio e longo prazo. Nós precisamos conhecer e sermos apaixonados. Que Deus abençoe essa vida. Fica com Deus e sejam apaixonados por Jesus. Tchau. Denise é uma pessoa muito, muito especial. Ela mesmo já está se apresentando num vídeo que ela fez pra gente, e vocês vão ouvir o testemunho dela
tão precioso. E ela está falando sobre sustentabilidade de um trabalho cristão em um ambiente não religioso. Viver Cristo todos os dias, de todas as formas, através da sua vida, através de pequenos detalhes, mas também na excelência do seu trabalho. As pessoas estão de olho em você e querem saber se você aplica à sua vida aquilo que você está pregando, apresentando. Ela aplica e eu quero que você ouça a Denise. Eu queria compartilhar um pouco com vocês como começou o trabalho cristão no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, onde eu sou chefe da enfermaria de pediatria e coordenadora da residência de pediatria, trabalho há mais de 25 anos lá. Eu queria compartilhar uma passagem que eu acho bem interessante, né? É bem curtinha, em Lucas 15, né? Versículo 1 e 2, fala assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Uma coisa que eu acho muito interessante é que Jesus, diferentemente dos fariseus e religiosos que estão de plantão na nossa geração também, ele nunca apontou o dedo para uma prostituta, um cobrador de imposto, ou toda a escória da sociedade da sua época, dizendo para eles: ai, que coisa feia que você está fazendo, deixa de fazer isso, que vergonha. Ele nunca apontou o dedo para aqueles que sabiam que eram pecadores, né? E a gente vê aqui claramente que os pecadores, né, e somos todos nós, eles tinham prazer em se aproximar de Jesus, né? Eles queriam ouvi-lo. E, na verdade, quem não queria estar perto de Jesus e criticava eram os fariseus, os mestres da lei, né? Eu acho que as coisas continuam igual, né? Quantas vezes nós, como cristãos, geramos repulsa nas pessoas que são pecadores, porque elas se sentem condenadas, porque elas sentem que a gente se acha melhor e elas não querem distância, elas não querem ficar perto da gente, né? Então, para mim, bom, agora já não tem mais jeito, todo mundo já sabe que eu sou cristã, evangélica, se bem que eu escondo igreja, tento não dizer placa de igreja nenhuma e eu circulo muito bem entre os católicos, mas assim, no começo, uma das coisas, eu sentava junto com o pessoal das outras clínicas, né? A gente comia junto, a gente dava risada. Eu gosto de estar com eles, né? Eu realmente aprecio a companhia deles. E aí eu sempre, né, tentava falar alguma coisa boa, né? Mas eu não falava nada de Jesus, né? E, aliás, isso é uma coisa que eu aprendi a fazer, né? A gente tem que semear quando o coração já é uma terra fértil, né? Você ficar martelando a palavra de Deus para quem está com o coração duro, fechado, é equivalente a jogar a pérola aos porcos. Eu creio na preciosidade de tudo que eu tenho, né? Então, eu não jogo para quem não está com o coração aberto. E o que a gente tem que fazer é abençoar as pessoas, né? Jesus, ele não pedia para ninguém se converter, né? Você é cego, você quer ver? Então, ele fazia exatamente aquilo que as pessoas queriam, né? Então, ele amava as pessoas, né? Eu realmente creio que é através do amor e do interesse que a gente tem pelas pessoas que as pessoas vão abrir o coração. Então, no começo, nos primeiros anos que eu estava aqui no Hospital Universitário, eu simplesmente gostava de estar com as pessoas gostavam de estar comigo, e a gente gostava de ficar junto, né? E os meus colegas de todas as clínicas, médicos e demais profissionais da área da saúde, né?
E eu lembro que a primeira vez que descobriram que eu era cristã, né? Foi uma coisa engraçada, porque a pessoa chegou para mim e falou, não, você não é. Você não é. Você não é, porque, tipo assim, o estereótipo que as pessoas têm do cristão, do crente, é tão negativo que isso era um elogio para mim, do tipo assim, não, você não é aquela pessoa chata, não. E aí eu comecei a brincar com elas, eu falava assim, não, eu sou crente, né? E para quebrar esse estereótipo de que o crente é aquele cara chato, aquele cara que fica falando de Deus o tempo todo, fica tentando converter as pessoas, que fica apontando o dedo no pecado das pessoas, né? Então, isso acho que é uma coisa que nós, como cristãos, a gente tem que ser uma pessoa normal, a gente tem que ser uma pessoa que fala português, né? Eu acho que esse linguajar de crente para pessoas que não são crentes é aversivo, né? Então, eu falo normal, glória a Deus, aleluia, coisa que eu faço na igreja e não no dia a dia, né? Com pessoas do meu relacionamento, né? E aí começou que quando depois que as pessoas já sabiam que eu era cristã e tal, e eu sentava às vezes com elas e era muito divertido estar com elas, e elas começaram a me respeitar bastante, assim, sabe? Era até uma coisa engraçada, que às vezes na hora que eu sentava com elas, tinha colegas que falavam assim, ai não, a Denise chegou, vamos parar de falar isso, né? Aí eu cheguei a brincar com eles, falei, não, tudo bem, vocês podem continuar falando o que vocês estão falando, eu sento em outro lugar. Aí eles, não, a gente quer que você sente aqui, né? E aí eu chegava com histórias para eles, né? Eu falava assim, hoje eu vou contar uma história com muito sexo, violência, traição. E aí eu ia contar a história de Davi e Batseba. E o pessoal ficava super atento, interessado em ouvir as histórias, né, da Bíblia. E assim, dentro daquilo que elas queriam absorver, né? Quando começou uma crise aqui dentro do hospital universitário, já há mais ou menos 10 anos atrás, eu sugeri uma comissão também, né? A gente fez várias comissões de ensino, comissões de pesquisa, comissões de assistência. E aí eu sugeri fazer também uma comissão de espiritualidade. Dentro de um auditório, né? Um anfiteatro com gente de várias áreas e tal. E aí foi muito legal, né? Porque o pessoal virou e falou assim, não, porque nós precisamos de Deus nesse lugar, né? E aí foi muito interessante como começou tudo isso há mais ou menos 10 anos atrás, né? Porque aí eu falei, então vamos começar uma comissão de espiritualidade, né? E aí pronto, na primeira reunião lá no anfiteatro, juntou gente de todas as religiões, né? E aí começaram aquelas sugestões, eu conheço um padre, eu conheço um pastor, eu conheço, cada um queria trazer uma coisa, né? Tinha gente espírita, tinha gente de todas as crenças, né? Daí eu virei pro pessoal e falei assim, bom, pessoal, o negócio é o seguinte, eu peguei um colega ali e perguntei que time que ele torcia, ele era palmeirense, eu falei, você tem amigo corintiano? Tenho. Bom, o que vai acontecer se a gente chamar o presidente do Palmeiras aqui? Ele vai falar que só Palmeiras presta, né? E vai querer convencer todo mundo a ser palmeirense, né? Aí eu virei pro pessoal e falei assim, gente, o que vocês acham? Se a gente começar a chamar gente de fora para ficar liderando a reunião, cada um vai puxar a sardinha pro seu lado. Então, nós temos aqui algumas opções. Ou cada um faz o seu grupo, ou a gente não chama ninguém de fora e a gente foca na Bíblia, né? E a gente não vai falar de igreja, a gente vai falar de Bíblia. E aí o pessoal, a maioria topou, porque a nossa população, a grande maioria é católica, mesmo os evangélicos e espíritas creem na palavra de Deus.
Então, esse foi o ponto em comum, né? Então, nós começamos assim, né? Eu falei assim, bom, gente, a gente vai começar, então, focando na palavra de Deus. Nós não vamos falar de placa de igreja, né? E aí a maioria topou, e assim o grupo começou, 90% católico, e eu pegava cânticos e agora pode ser que eu escandalize os fariseus agora, mas eu pegava cânticos católicos e /evangélicos, né, o Padre Marcelo e outros, e a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, né, e a gente começou assim, né, a gente começou com cânticos cristãos, evangélicos católicos, e uma coisa maravilhosa que eu tenho visto é que os católicos, eles amam a palavra de Deus, né? A questão é que eles não leem, não têm o costume de estudar a palavra de Deus. Então, só que assim, eles não têm resistência, né? Então, quando eu comecei a pegar passagens da Bíblia para a gente ler e meditar junto, eles começaram a aprender muito, né? E eu creio que conhecereis a verdade vos libertará, né? E a gente teve, então, anos de reunião presencial, semanal, depois veio a pandemia, comecei a postar mensagens diárias para o grupo, e fazendo oração junto com o pessoal. Retomamos esse ano presencial, e foi engraçado que esse ano, quando a gente foi retomar o presencial, a gente estava sem uma sala para fazer a reunião semanal, né? E tem uma capelinha católica cheia de ídolos, né? De imagens e tal. E uma das pessoas falaram assim, por que a gente não faz lá, né? Aí eu falei, tá, vamos fazer lá. E a superintendência super apoiou. Então, divulgou para o hospital inteiro. E a gente está fazendo a reunião na capelinha, né? E isso, para mim, eu creio que é extremamente estratégico, né? Porque as pessoas dão uma paradinha lá, né? Antes de entrar no plantão. E aí elas começaram a chegar, né? E sentar lá, falando assim, ver que tá tendo algum ensino, alguma coisa. Isso começou a atrair pessoas que antes não participavam das reuniões, né? E eu creio que Deus vai fazendo isso mesmo. Tivemos o nosso culto de Natal também. E é muito gratificante a gente poder dividir, então, a palavra de Deus. É isso, gente. Eu creio realmente que a gente está aqui para abençoar e não para condenar. E eu creio também no princípio de que qualquer pessoa que compartilha de algum problema, né? Porque a maioria das vezes a gente passa pelas pessoas e a gente pergunta, tá tudo bem? Tudo bem. Mas eu creio que qualquer pessoa que abre seu coração para falar de um problema pessoal, familiar ou do seu setor, ela está pedindo ajuda, né? E geralmente, quando isso acontece, eu tento ver, né? De repente a gente tem uma palavra, ou às vezes algo que não está nas nossas mãos poder fazer, e a gente tem que ser cara de pau mesmo. Então, já várias vezes eu cheguei para a pessoa e que compartilhou o problema e falava, puxa, que coisa, né? Posso orar com você por isso? Não pedir para Deus, né? Isso pode ser no meio do refeitório, isso pode ser no meio do corredor, uma coisa muito rápida, né? Ou então simplesmente chegar para a pessoa e falar assim, puxa, que situação difícil, né? Que Deus te abençoe, que te dê sabedoria, que haja paz na tua casa, que te renove, sei lá, alguma palavra que a gente possa dar naquele momento, né? Uma frase, né? Que seja, que a gente possa dar, né? Nós estamos aonde estamos para abençoar e não para criticar, não para amaldiçoar, não para julgar.
né? E eu creio que as pessoas, elas estão pedindo para serem abençoadas, né? Elas querem ser abençoadas. E nós temos esse privilégio da gente poder sermos embaixadores de Cristo onde a gente está. Nós temos que estar prontos a semear em corações abertos, terrenos férteis. Muitas vezes nós chegamos com uma pose, uma pompa de mais religiosos, de mais inteligentes, de melhores do que as pessoas que estão ao nosso redor. E isso causa nelas um repúdio, não só à nossa pessoa, mas também ao Evangelho. Então, como é importante a gente viver esse Evangelho e deixar que as pessoas sejam atraídas a Cristo por nosso intermédio. Que elas venham ao nosso encontro e perguntem: o que você tem de tão especial que faz com que você faça, fale e haja no seu dia a dia de uma maneira tão plena, tão completa? Essa pessoa está sendo atraída a Cristo. E é isso que nós queremos. Então eu vou compartilhar duas passagens, tá bom? A primeira está em 1 Timóteo 2, do versículo 1 até o 4, que fala assim: antes de tudo, recomendam que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Em Romanos 13, diz também no versículo 1 e 2, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Eu creio que essas duas passagens, elas se complementam, e eu vejo a quebra desse princípio frequentemente no meio cristão, né? Eu acho que é quase um hobby as pessoas ficarem falando mal dos governantes, criticarem seus chefes e ficarem apontando o dedo para tudo que está errado em relação às chefias, diretorias e etc., né? E essas duas passagens, elas são muito claras em 1 Timóteo 2, que a gente deve orar, suplicar, fazer intercessão e ação de graças por todos os homens e principalmente pelas nossas autoridades, porque isso vai reverter para que a gente tenha uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, quando eu oro pelos meus chefes, quando eu oro pela superintendência, quando eu oro pela reitoria, eu estou buscando o meu próprio bem, né? Porque eu quero uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, né? E quando em Romanos 13 diz que a gente deve se sujeitar à autoridade, por pior que ela seja, né? Porque se eu me rebelar, porque aquele que se rebela está se colocando contra o que Deus instituiu. Até Nabucodonosor, né, foi colocado por Deus. Até César foi colocado por Deus. Até o nosso presidente Lula. Até todos os governantes da terra. Até o seu chefe foi colocado por Deus. E aqui é muito claro de dizer que quando a gente se coloca contra, a gente traz condenação sobre nós mesmos. Eu acho que é uma falta de entendimento dessa passagem que precisa ser rapidamente revertida, né? A gente vê na vida de Jesus
que ele passou toda a passagem dele nos evangelhos sem ficar criticando César, né? Se a gente critica, se a gente acha ruim tudo aquilo que a gente tem, né, no nosso governo, imagina o que era naquela época, como que era a saúde, como que era o transporte, como que era a educação pública. Não tinha nada disso, né? Era muito pior do que o que a gente tem hoje. E Jesus, ele não ficou criticando os governantes, não ficou criticando César. Inclusive, ao contrário, dai a César o que é de César, né? E infelizmente, eu vejo que nós cristãos, a gente frequentemente, a gente está criticando os colegas, a gente está criticando os nossos chefes, a gente está criticando os nossos governos e a gente está trazendo condenação sobre nós mesmos. Uma das práticas da minha vida, e que eu acho que tem feito uma super diferença, né? E eu creio que uma das coisas que o Senhor tem abençoado demais a minha vida, né? Em termos até de ascensão de carreira, se deve a esse princípio que eu quero compartilhar com vocês, né? Que é o princípio da gente orar pelos nossos governantes, né? Eu oro diariamente para que Deus abençoe com sabedoria as chefias, diretorias, superintendência, reitoria. Eu peço que Deus abençoe os nossos governantes, né? E quando eu oro pedindo a sabedoria que vem do alto, quando eu peço para Deus direcionar o coração deles, quando eu oro abençoando os funcionários, alunos, residentes, preceptores, quando eu abençoo os pacientes, quando a gente ora, as pessoas sabem disso, sabe? Eu creio que, no fundo, a gente sabe as pessoas que querem bem e as pessoas que não nos querem bem, né? O cargo de chefia é um cargo muito solitário, né? Eles precisam de ajuda, né? Eu costumo comparar como um time de futebol, né? Muitas vezes está ali os jogadores no campo e se não estão fazendo uma boa partida, a pior coisa que a gente pode fazer como torcida é ficar vaiando, criticando. Aí que o negócio degringola de vez, né? Então, se a coisa não está indo bem aonde você está, o que você tem que fazer é orar e falar, vamos lá, vamos, Senhor, dá força. De repente você é aquela pessoa que vai trazer um copo d'água para os jogadores, né? Uma garrafinha de água, vai falar, vamos que vai dar, né? E eu creio que esse é um princípio que, quando a gente pratica esse princípio, as pessoas sabem, né? Então, quando eu já vi superintendente com os olhos marejados, porque eu cheguei para ele e falei assim, olha, puxa, é muito difícil o teu cargo, né? Eu tenho orado por você, que Deus te abençoe, que te dê força, que te dê sabedoria, para que você possa tomar as decisões certas. Isso quebranta os corações, de verdade, né? E eu não tô mentindo, a gente tem que orar mesmo. Porque, no fundo, a gente sabe quem são as pessoas que estão nos apunhalando pelas costas. E quem não gosta de saber que, independente da crença, quem não gosta de saber que tem uma pessoa que está orando por ela, que quer o melhor por ela, né? Então, eu queria, neste vídeo, exortar que nós, como cristãos, a gente possa realmente ser pessoas que animam as nossas chefias, né? Que somos parceiras. Porque, no fundo, isso é um princípio que Deus ordenou, que está na palavra, e que se a gente não praticar, a gente traz condenação sobre nós mesmos, a gente não prospera. E quando a gente pratica, a gente recebe as bênçãos de uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Lógico que eu não faço isso para reverter para o meu bem, especificamente, mas eu vejo quantas portas abertas eu tenho na minha vida
E eu creio que esse é um dos princípios que possibilitam essas portas abertas. E quando Deus nos coloca nessa posição de autoridade também, eu tenho aprendido como a gente pode exercer essa posição de autoridade, né? Então, ao longo da minha vida profissional, nesses 25 anos de hospital universitário, o Senhor me colocou em posições de chefia, de destaque, e certamente eu sei que não é porque eu sou melhor, porque eu sou mais capacitada, mas é porque junto com a autoridade do mundo, a gente recebe autoridade espiritual também, né? Então é muito legal quando eu entro dentro da Universidade de São Paulo, né? Eu incentivo que vocês façam mesmo. Então, quando eu entro dentro da Universidade de São Paulo, dentro do hospital universitário, eu entro para abençoar mesmo, entendendo que eu sou sacerdote, né? Então, eu entro estendendo minhas mãos e declarando que o Senhor Jesus é o único digno de todo louvor, toda honra, toda glória, que Ele seja exaltado e glorificado dentro desta universidade, que eu declaro que a Universidade de São Paulo pertence ao Senhor Jesus, que os filhos que se chamam pelo seu nome se levantem como sal e luz. Eu abençoo a vida dos funcionários, alunos, residentes, preceptores, terceirizados, toda a chefia, diretoria, superintendência, chefes de departamento, para que tenham saúde física, saúde emocional, saúde psicológica, saúde espiritual. Eu abençoo a comunidade da Zona Oeste da cidade de São Paulo. Então, a enfermeira do meu setor, ela é cristã também, então eu sento, eu oro junto com ela, declaro que o Senhor Jesus é o Senhor da minha enfermaria, que na autoridade que Ele me deu como chefe da enfermaria de pediatria, eu declaro que todo espírito de contenda, que todo espírito de confusão, que todo espírito de maledicência, que todo espírito de iatrogenia caia por terra. Eu declaro a paz de Deus no meu setor, a saúde física, saúde, cura e restauração dos pacientes. Então, isso para mim é exercer a autoridade que Ele me confiou para a glória dEle, né? Então, eu exorto cada um de vocês para que vocês também possam entender a sua área de influência e o teu papel como sacerdote, como embaixador de Cristo, como servo do Senhor naquele lugar, para implantar o reino de Deus. Nós estamos aqui para implantar o reino de Deus, que é reino de paz, de alegria, de cura, de salvação, de restauração, de libertação, e que nós possamos ser esses agentes, né? E que o Senhor purifique dos nossos lábios, do nosso coração, toda palavra maldita, toda palavra que não abençoa, e que possamos ser fontes de bênçãos, fontes de graça e misericórdia em todos os lugares por onde passarmos. Deus abençoe a cada um. Beijo. Tchau, tchau. Como é importante nós estarmos prontos para falar sobre a razão da nossa fé, em quem nós cremos. Mas para isso, precisamos conhecer a palavra profundamente. E é por isso que a doutora Denise, depois de ficar muito tempo quieta, no sentido de sem falar sobre aquele em quem ela crê, que é a pessoa de Cristo Jesus, ela começou a atrair as pessoas através de paráfrases da palavra de Deus, aplicadas a situações ordinárias da vida, aos problemas comuns que as pessoas lhe traziam, e ela podia usar da palavra, falando: olha, eu conheci, lendo um livro muito especial, uma pessoa que passou por lutas semelhantes àquelas que você está enfrentando. Deixa eu contar para você como ela aprendeu a lidar com isso, de que forma ela pôde vencer essa batalha tão grande. E a pessoa quer saber mais, e ela fez
a Denise muitas paráfrases na conversa comum, na hora do almoço, com os funcionários e profissionais da saúde, seus colegas de muitos ambientes, contando histórias. Que o Senhor nos dê sabedoria para fazer o mesmo.